Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. A gente viu nas últimas aulas, nas últimas semanas, a parte de cálculo vetorial. Soma de vetor, decomposição de vetor, isso é importante para a gente mexer com grandezas que são vetoriais. Uma dessas grandezas vetoriais muito comuns na física é a força. E quando a gente estuda a atuação de forças, um assunto muito importante que rege o comportamento das forças, e é um assunto muito comum de prova, são as chamadas leis de Newton. As leis de Newton, elas falam para nós como as forças se interagem com os corpos e o que essa interação gera nos corpos. Essa ideia que hoje a gente conhece por leis de Newton, isso apareceu num livro que o Newton escreveu mais ou menos em 1690, que se chama Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. É bem legal esse livro, dá um Google aí. E lógico, nesse livro ele não deu nome, Minhas Três Leis. Essas ideias elas estão espalhadas ao longo dessa obra. E a primeira lei, que é a que a gente vai ver hoje, é conhecida como lei da inércia ou só inércia. Na verdade, a ideia da inércia nem é do Newton, essa ideia é do Galileu, que veio antes do Newton, mas está lá, está reproduzida ali nos princípios matemáticos da filosofia natural. É bem simples de entender, só que tem uma questão. Geralmente na mecânica, que é o assunto que a parte da física que cai na PRF, a mecânica ela é dividida em dois ramos muito grandes. Um é a dinâmica, que estuda justamente as forças, a atuação das forças e o porquê, os porquês dos movimentos acontecerem. Então, eu empurrei um bloquinho, ele saiu do lugar. Por que ele saiu do lugar? Por que o bloquinho parou? Então, por que os movimentos ocorrem? Então, isso é um objeto de estudo da dinâmica, esses porquês dos movimentos ocorrerem. E um outro ramo da mecânica é chamada de cinemática. Cinemática, ela pega o movimento que já está acontecendo e estuda as características desses movimentos, ou desse movimento. Quanto tempo leva para esse movimento acontecer? Qual foi a trajetória desse movimento? Que velocidade tinha o objeto nesse movimento? Como foi a evolução da velocidade? Enfim. Então, de um lado você tem os porquês dos movimentos, que é na dinâmica, e do outro você tem as características dos movimentos, que é na cinemática. É muito difícil explicar a mecânica separando esses dois ramos, porque um age diretamente no outro. Eu vou tentar, de alguma maneira, envolver os dois assuntos nos próximos vídeos. Eu vou dar ênfase, por enquanto, na dinâmica, nesses porquês dos movimentos acontecerem, mas ao longo da explicação da dinâmica, igual aqui nas três leis de Newton, eu vou acabar envolvendo alguns conceitos de cinemática, eu vou adiantar alguns conceitos de cinemática, alguns termos, alguns significados, para ficar mais fácil de você entender o que está acontecendo, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui então. A voz está meio ruim ainda. Então vamos começar aqui pelas leis de Newton. E o que a gente conhece por primeira lei de Newton, primeira lei, primeira lei de Newton, ela tem um nome muito simpático, que é a inércia. Inércia. Qual que é a definição da primeira lei de Newton? Se você procurar no Google ou em outros livros, você não vai achar uma frase igualzinha, exatamente pronta em todas as explicações, não. É importante que você entenda a ideia, tá? A ideia da inércia. A ideia dessa primeira lei de Newton é o seguinte: todo corpo, vou até anotar aqui, ó, todo corpo tende a
permanecer em repouso, ou em movimento retilíneo uniforme até que uma força resultante diferente de zero atue sobre ele. Traduzindo, isso aqui pode ser enxugado num conceitinho mais amplo. Todo corpo tende a permanecer em equilíbrio. Todo corpo tende a permanecer em equilíbrio. Vamos traduzir esse negócio aqui. Todo corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Esse conceito de repouso e movimento retilíneo uniforme está relacionado à cinemática. Repouso significa velocidade igual a zero. Então, se você tem ali um objeto parado, um bloquinho parado, ele tende a permanecer parado. Ou em movimento retilíneo uniforme. Movimento retilíneo significa movimento em linha reta, por isso que chama retilíneo. E uniforme significa valor da velocidade constante. Então, o movimento é uniforme. A velocidade é igual o tempo todo. Então, todo corpo ele tende a permanecer parado ou andar em linha reta com velocidade constante o tempo inteiro. Isso é a tendência natural dos corpos. Até quando? Até uma força resultante diferente de zero. Lembra das últimas aulas que a gente calculou forças resultantes, vetores resultantes? Pois é. Então, até que uma força resultante atue, é diferente de zero, atue sobre o corpo. Então, quando uma força resultante diferente de zero atuar sobre o corpo, ele sai daquela situação natural de permanecer em repouso ou em linha reta com velocidade constante. Então, por exemplo, tem uma calculadora aqui parada do meu lado. Ela vai ficar parada aqui até o fim dos tempos, até o universo acabar, a não ser que uma força diferente de zero venha aqui e empurre a calculadora. Ela sai do repouso, ela sai dessa tendência que ela tem de permanecer em repouso. Traduzindo isso tudo, todo o corpo tende a permanecer em equilíbrio. O que significa essa palavra equilíbrio? Tá, isso aqui é importante em física, ó. Essa palavrinha aqui, ó, equilíbrio. O que significa essa palavra aqui, ó, equilíbrio? Equilíbrio significa força resultante igual a zero. Então, quando é que um corpo está em equilíbrio? Quando não existe força atuando sobre ele, então força resultante é zero, ou quando existem várias forças, 1, 2, 3, 4, 5, 1 milhão de forças, 1 não, né? 2, 3, 4, 5, 1 milhão de forças, mas quando eu somo vetorialmente essas forças, por aqueles métodos do polígono ou do paralelogramo, o resultado dessa soma dá zero. O nosso corpo vai estar em equilíbrio. Nessa situação, se ele está parado, ele continua parado. Se ele está em movimento retilíneo uniforme, ele continua em movimento retilíneo uniforme. Força resultante igual a zero implica, e aí a gente vai ver lá na segunda lei de Newton, por enquanto não esquenta a cabeça. Força resultante igual a zero implica em aceleração
igual a 0 metro por segundo ao quadrado. Traduzindo rapidamente, isso aqui é conceito lá da cinemática. Acelerar significa alterar a velocidade. Isso é o significado do substantivo aceleração. É alterar a velocidade. Então, o que o Newton observou? Que se a força resultante que atua sobre um corpo é zero, quer dizer que ele não altera a sua velocidade. Quer dizer que ele não possui aceleração. Então, o que significa dizer que o corpo está em equilíbrio? Significa dizer que as forças que atuam sobre ele somadas dão zero, e isso implica que ele não possui aceleração, ou seja, isso implica que ele não possui variação de velocidade. Se está parado, vai ficar parado. Se está movimentando-se em linha reta com velocidade constante, vai continuar em linha reta com velocidade constante. Essa é a ideia da inércia. Todo treco fica parado ou passa reto se ninguém meter a mão. Beleza? É só isso. Por enquanto, a primeira lei de Newton. Tem um detalhezinho sobre esse conceito de equilíbrio, porque nós vimos aqui que quando o corpo está em equilíbrio, ele tem duas situações, né? Quando o corpo está em equilíbrio, né, ele tem duas situações. Então, o equilíbrio que a gente falou aqui, equilíbrio, tem duas situações possíveis. Ele pode estar em repouso, ou ele pode estar no movimento retilíneo uniforme, né? Todos os dois significam equilíbrio, porque em todas as duas situações a força resultante é zero. Quando o corpo está em repouso, pode-se, né, dizer então que esse equilíbrio, isso é um nome comum também, isso aqui é um equilíbrio do tipo estático. Equilíbrio estático. E quando ele está em movimento retilíneo uniforme, pode-se dizer que ele está num equilíbrio dinâmico. Então falou, um certo corpo qualquer está num equilíbrio, está numa situação de equilíbrio estático, está em repouso. A soma das forças atuando sobre ele dá zero, ou nem tem nenhuma, e ele está em repouso. Um certo corpo está no equilíbrio dinâmico. A soma das forças sobre ele dá zero, ou não tem nenhuma, ele está se movimentando em linha reta com velocidade constante. Então toma cuidado com umas questõezinhas mais conceituais, que afirmam para você o seguinte: para um corpo estar em movimento, tem que ter forças atuando sobre ele. Presta atenção, tem que ter força atuando? Tem que ter? Não. Se ele estiver em linha reta com velocidade constante, pode não ter nenhuma força atuando ali. É a tendência natural dele, vai continuar em linha reta forever com velocidade constante. Por exemplo, um astronauta perdido no espaço, numa certa situação qualquer, no espaço, não tem forças atuando sobre ele, ou se tiver dão zero, o bicho vai vagar pelo espaço em linha reta com velocidade constante para sempre. Tá? Então toma cuidado com esse tipo de coisa. Tem que ter força atuando para um objeto estar em movimento? Não, não precisa. Agora, e se o corpo mudar a velocidade? O bicho está lá andando em linha reta com velocidade constante. Para a velocidade aumentar ou para a velocidade diminuir, ou seja, para variar a velocidade, ou seja, para ter aceleração, aí tem que ter força. Então um carro, por exemplo, na rodovia em linha reta, com velocidade constante, sempre a 100 km por hora. Ele está em equilíbrio dinâmico. A soma das forças que atuam sobre ele dão zero. A força que atua para empurrar o carro para frente é a mesma força que atua freando o carro. Atrito com ar, por exemplo. Ele está em equilíbrio dinâmico. Aí o cara pisou ali no acelerador, o carro ganhou um pouquinho mais de força para frente, ele ganhou velocidade.
A força resultante já não é mais zero. Tem uma força para frente maior do que uma força para trás. Beleza? Então essa é a primeira lei de Newton, que na verdade essa ideia é do Galileu, mas a gente dá os créditos pro Newton, sabe-se lá Deus por quê. Então é a inércia, certo? Videozinho curto, videozinho rápido, mas assunto importante. É por isso que usa cinto de segurança, inclusive é obrigatório, né? Por quê? Se você está dentro do carro, o carro está lá 60 km por hora, você também está a 60 km por hora, está todo mundo ali dentro do carro a 60 km por hora. Qual que é a tendência dos corpos? Não é manter o seu estado de movimento? Qual que é o seu estado de movimento? Para frente a 60 km por hora. Aí o carro freia. Mas o carro é uma coisa, você é outra. Você está dentro do carro, mas você não é o carro. O carro parou, você não. A sua tendência é qual? Manter o seu estado de movimento. Tá? É permanecer naquela situação de equilíbrio, de força resultante igual a zero. Você está ali de boa, 60 km por hora, força resultante igual a zero, estou em linha reta, velocidade constante. O carro parou, mas qual que é a minha tendência? Manter aquele meu equilíbrio dinâmico ali, dinâmico em relação a quem vem de fora, né? Quem vem de dentro, eu estou parado ali dentro do carro. A minha tendência é continuar aquele movimento. Certo? Beleza? É só isso. Listinha com algumas questões tá aqui embaixo. É isso aí. Valeu.